E aí, pessoal, beleza? Aqui é a professora Lívia Borducci e vamos continuar falando sobre variação linguística. Bom, eu trouxe aqui uma tirinha do Grump, né? Então, ele está escrevendo aí, teclando com o sobrinho. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? E aí o sobrinho responde: Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. E aí, os símbolos de risada. Ele olha bem, melhor pensar em outra coisa. Então vejam, nós temos aqui nesse primeiro quadrinho um exemplo de escrita de acordo com a norma culta da língua, com a norma padrão, com o que está previsto na gramática. Aqui no segundo quadrinho nós temos o chamado internetês, certo? Que é aquela linguagem utilizada na internet, que o sobrinho do Grump usa com ele e ele fica desanimado aí sobre o novo acordo ortográfico. Então, pessoal, na língua a gente tem palavras novas surgindo a todo instante, certo? As gírias são um exemplo disso. E formas que antes eram valorizadas acabam caindo em desuso. Isso é normal. A língua sofre mudança com o passar do tempo. E ela sofre mudança no momento atual também. A internet é um grande exemplo disso. Na internet, até a escrita, que é uma das formas de manifestação da língua, né, do uso da língua, e que se tem um maior preciosismo, a internet, ela rompe com isso também. E as palavras tendem a se aproximar mais do oral, certo? Então, não vou usar o tio, vou colocar um ao invés de usar o tio em cima do A, utilizo o M marcando a nasalidade. Então, a gente vê tem várias características aí dessa escrita de internet. Bom, o que eu estou chamando aqui de norma padrão, falando que o Grump, lá no primeiro quadrinho, a linguagem dele estava mais próxima à norma padrão. A norma padrão é uma espécie de lei, uma espécie de modelo que cria uma norma para o uso da língua, seja esse uso falado ou escrito. Mas, Lívia, por que a gente tem que ter essa lei, essa norma para determinar como a gente fala, como a gente escreve? Para evitar que cada um use a língua à sua maneira. Porque existe variação, mas essa variação tem um limite, certo? A gente não consegue alterar alguns elementos do sistema da língua. Porque se a gente fizer isso, a gente vai perder a função primordial da língua, que é a comunicação. Então, para que a comunicação se mantenha, para que a gente tenha aí um norte, um norteador, certo? Um modelo de a qual seguir, a gente tem a norma padrão. A norma padrão, então, essa lei, esse modelo, né, que normatiza aí o uso da língua falada e da língua escrita, ela está presente nas gramáticas e está presente nos dicionários. É lá que nós encontramos, então, essa referência da norma padrão, no dicionário e nas gramáticas, beleza? Bom, agora quanto a essa questão de formalidade e informalidade. Liv, o que é isso? Linguagem formal, linguagem informal. A linguagem formal é o que a gente chama de linguagem culta. Ela está pautada aí no uso das normas gramaticais e na boa pronúncia das palavras. Então, ela está mais próxima da norma padrão, a linguagem formal, da norma culta da língua, que é utilizada pelas pessoas que têm um maior grau de escolarização. E nós dizemos que esse tipo de linguagem, a linguagem formal, a linguagem culta, é uma linguagem que exige um maior grau de monitoramento. A todo momento que eu estou me expressando, utilizando a linguagem, eu me monitoro mais para me manter próximo da norma culta. Para fazer, por exemplo, estabelecer todas as concordâncias na língua, certo? Então, esse grau de monitoramento está ligado a isso, a buscar estar sempre mais próximo da linguagem culta, da norma padrão da língua.
A linguagem culta não é a mesma coisa que a norma padrão. A norma padrão é aquela lei, aquela norma que rege, que está lá na gramática. A linguagem culta é aquela linguagem utilizada pelas pessoas com maior grau de escolarização e ela é, sim, a mais próxima da norma padrão. Mas nós temos também a linguagem informal, que também é chamada de linguagem coloquial. É a linguagem do cotidiano, é aquela linguagem mais espontânea, despreocupada com normas. É a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia com os nossos amigos, a nossa família. Essa linguagem exige um menor grau de monitoramento, porque eu não preciso estar preocupada se eu estou escolhendo o vocábulo ideal, se eu estou estabelecendo todas as concordâncias. Ali eu estou numa situação mais contraída, por exemplo, com os meus amigos, ao contrário da linguagem formal. Olha a imagem que a gente tem aqui, por exemplo, de um juiz numa situação de um júri, por exemplo, né? A gente tem uma situação formal, uma entrevista de emprego, que vai exigir aí um maior grau de monitoramento, o uso da linguagem formal. Ao contrário aqui da linguagem informal, quando a gente está numa situação mais descolada. É basicamente, pessoal, a gente tem que ter muito em mente que a escolha dessa linguagem formal ou da linguagem informal é como se fosse uma roupa que a gente usa. Quando a gente vai a um casamento, a gente escolhe um determinado traje. Quando a gente vai à praia, vai ao clube, nós escolhemos um traje totalmente diferente, porque a situação social é outra. A mesma coisa acontece com a língua. Se eu tenho uma situação social mais formal, por exemplo, uma entrevista de emprego, eu preciso escolher uma variante da língua mais formal. Agora, se eu estou numa situação, um almoço com os meus amigos, eu posso então escolher uma outra variante da língua que tem uma linguagem mais informal, mais coloquial. O registro é essa variação que ocorre de acordo com o grau de formalidade que existe em uma determinada situação social. Então, se eu estou numa entrevista de emprego, eu vou escolher um registro mais formal. Se eu estou num almoço com os meus amigos, eu vou escolher um registro mais informal. Até porque se eu ficar utilizando um registro muito formal em uma situação como essa, um almoço com os amigos, eu vou ficar pedante, né? Aquela pessoa que a gente nem quer perto, que fica fala, meu Deus do céu, até no almoço vai vir falar difícil, né? Então a gente tem que escolher o registro que a gente vai usar. E essa escolha vai depender da situação social. E aqui, olha só, nesse cantinho aqui, a situação social, redação do Enem. Qual registro eu devo escolher para utilizar na redação do Enem? Norma padrão. Redação do Enem, situação formal, altíssimo grau de monitoramento, uso da norma padrão, até porque qualquer deslize que você cometa ali vai ser descontado da sua nota. Então, altíssimo grau de monitoramento a redação do Enem, certo? Lembrando disso. E inadequação de registro, o que significa isso? A gente tem aí diferentes registros, mais formais, mais informais, diferentes dialetos relacionados aí às regiões, e eles mostram que a língua é um conjunto de variedades. Existem diferentes maneiras de falar, diferentes maneiras de escrever, a partir da situação social, a partir da região em que se vive, do nível de escolaridade. Existem vários fatores que nós vimos que influenciam aí nessa variação, mas a variação existe. Só que nós temos o quê? Nós temos que ter domínio das diferentes variantes e saber utilizá-las. Olhem só, nesse cartoon aqui, nós temos um rapaz utilizando um terno e gravata, segurando uma prancha de surf, dizendo: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? Vejam que a escolha de vocabulário, a escolha, o registro escolhido pelo rapaz aqui não tem nada a ver com a situação social. Olha a cara do surfista, né?
Porque surfar, estar na praia com uma prancha é uma situação totalmente informal. Exige, então, que nós utilizemos a linguagem coloquial, uma linguagem informal. Agora, a gente tem que ter algo muito importante em mente. Adequar o registro é diferente de falar que existe certo e errado no uso da língua. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: existe variação na língua. Essa variação existe por vários motivos que nós já vimos os tipos de variação na outra aula. Agora, dependendo da situação social, eu devo escolher um registro diferente. Isso é diferente de falar de que determinado registro é o certo, determinado registro é errado. Ao estabelecer esse juízo de valor, a gente está incorrendo em algo chamado preconceito linguístico, que a gente vai falar na próxima aula. Então, pessoal, até a próxima aula. Vamos continuar falando de variação linguística, beleza? Até mais. Tchau, tchau.